Aleluia, aleluia. Deus é bom, amém? Aplauda o nome dele, ele é bom, sempre bom, todavia bom. Aleluia, aleluia. Deus é bom, amém, queridos? Graça e a paz, Igreja de Jesus, amém? Pode se assentar, queridos. Amém, irmãos? Privilégio nós estamos aqui, né? Reunidos esse domingo. E isso é bom. Quero falar nessa manhã como não ser vencido pelo mal. Como não ser vencido pelo mal. O texto que nós vamos ler aqui de introdução já está óbvio, mas nós podemos aprofundar isso em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, o texto nós temos falado muito sobre o amor, amém? E nós queremos, de fato, expressar Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, amém? Você é as mãos de Cristo, o olho de Cristo, a boca de Cristo, amém? O perdão de Cristo para o mundo, o amor de Cristo, amém? Isso é maravilhoso, esse grande privilégio que Deus nos deu. Deus nunca nos pede para nós nada que Ele não tenha nos capacitado, né? Semana passada nós vimos que nós fomos capacitados, nós fomos, supridos por Deus para vivermos em piedade, em amor. Amém? Uns com os outros. Romanos 12, 21 diz o seguinte, texto muito interessante, né, irmãos? E hoje vai ter princípios muito fortes. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Jesus, te damos graça por estar aqui, Senhor. Só temos que te agradecer, ó Pai, nessa manhã. Estamos aqui com gratidão no nosso coração, ó Pai. Ninguém vem aqui, Senhor, por medo. Senhor, meu Deus, porque o amor, aquele que está aperfeiçoado no amor, lança fora todo medo. Mas estamos aqui, Senhor, porque somos prisioneiros do amor. Muito obrigado, Senhor, por que o Senhor nos libertou da prisão da lei, do medo, da justiça própria. E nos aprisionou no seu amor, nos constrangeu no seu amor. E não tem uma prisão melhor que estar preso no seu amor e na sua graça. Amém. Irmãos, então aqui, hoje nós vivemos em uma sociedade que está se diluindo cada dia mais, Uma sociedade que está se diluindo na podridão. Se você pegar, escutar noticiários, ver sites, você vê notícias cada dia piores, Essa semana, por exemplo, tem o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão mais importante da justiça brasileira. Quando um processo ele começa, uma pessoa comum vai para a primeira instância, segunda instância e depois, até no final da história, daqui 10 anos, 20 anos, chegar lá no Supremo e lá caducou já, O processo caducou. E existe uma diferença no Brasil. Se você não sabe, as autoridades, deputado federal, o próprio judiciário e presidente, vice-presidente, ministros, e um monte de gente é beneficiado com foro privilegiado. Ou seja, eles não caem na mão do Moro. Eu não estou aqui para defender o Moro, mas estou aqui para fazer justiça. Amém? Afinal de contas, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, especialmente na próxima semana. Nós fomos feitos justiça de Deus. Esse texto é profundo. Ou seja, a justiça de Deus agora é manifestada através de nós. Amém? Você é a justiça de Deus. Agora, claro que você vê justiça como punição. Justiça, na verdade, é restituição. Amém? Na cruz, Deus fez justiça. Ele nos restituiu a posição do qual Ele tinha nos criado, em Adão, antes do pecado. Isso é fazer justiça. Amém? O que é fazer justiça? Você roubou o dinheiro de alguém, você faz justiça. Como? Devolvendo o dinheiro. Então, justiça é algo positivo, queridos. Não fique com a imagem ruim da palavra justiça. Mas, no Brasil, parece que justiça não existe. E essa semana, então, tinha um projeto para que, aí você
alguns falam, né? Ah, o juiz Sérgio Moro, por que ele não prende o Temer? É porque ele não pode. Ele não pode julgar o Temer. Os processos contra um presidente da República, eles vão para o Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília. O Moro é um juiz de primeira instância, aqui em Curitiba. Primeiro, ele não pode julgar quem ele quer. Ele só pode julgar os processos que são colocados na vara dele, de primeira instância aqui em Curitiba. E qual que são os processos? São aqueles que não têm foro privilegiado. Ou seja, então, esses casos estão acontecendo com o Temer, com ministros, com deputados, com senadores. Não vem para o Moro. Porque essas pessoas têm esse benefício de ser julgado apenas pelo Supremo Tribunal Federal. E essa semana, né, o Supremo estava fazendo um julgamento para que o foro fosse restringido. Ou seja, eu sou deputado federal, mas se eu cometi um crime que não tem nada a ver com a minha função de deputado federal, eu seria julgado na justiça comum, que é falado também na primeira instância. E isso aí os políticos não querem, porque eles querem ficar lá no Supremo. Porque lá nunca julga, parece. E o resultado é que parece que estava 7-1, e a vitória estava certa. É 7-1, placar de Brasil e Alemanha. E um ministro lá, o Dias Toffoli, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele pediu vistas. Ou seja, o que ele disse? Em outras palavras, eu não tive tempo para analisar bem esse processo, que já era um processo antigo. Eu estou pedindo tempo para estudar melhor, para avaliar melhor. Mas já estava 7-1. O Supremo, agora esqueci quantas pessoas, acho que é 10 no Supremo, 11, acho que é 11, com a presidente, que é uma mulher. Ou seja, a vitória já estava certa. Grande parte daquilo que é julgado só no Supremo ia ser julgado na Justiça Comum. E tudo que esses políticos não querem é cair na mão do Moro. Por quê? O Eduardo Cunha, que era ex-presidente da Câmara, ele estava totalmente impune. Quando ele perdeu o mandato de deputado, em poucos dias ele caiu na mão do Moro e foi preso. E entre outros políticos, Sérgio Cabral, lá do Rio de Janeiro, que roubou, ele só não roubou Copacabana, a praia, porque não conseguiu levar. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha esse senso de impunidade, e na verdade agora é que nós estamos começando a ver alguma coisinha, né, de justiça. Ou seja, que alguém que roubou, um político roubou, seja preso. E aí você começa a ver, poxa, o cara vai lá, está andando de carro de maneira indevida, e o que ele faz? Negocia com o guardinha, né? O guardinha fala para você, o guardinha corrupto, né? O corrupto. O que você pode me ajudar? Para mim te ajudar. O que ele está falando? Quanto você pode me dar de propina? E o que acontece, querido? Aparentemente o benefício é grande, né? Porque você vai deixar de perder a tua carteira, vai deixar de perder, de levar uma multa mais alta. O cara já fala, ó, essa multa é gravíssima, você pode ser preso, o teu carro vai por parte do Detran, e aí você começa a fazer as contas, né? E isso acontece até com os filhos de Deus, aqueles que deveriam fazer justiça, ali manifestar justiça. Qual que era a justiça ali? Eu tenho que ser, não, pode fazer tudo isso que você falou, mas eu não vou pagar propina porque eu estou alimentando um sistema de corrupção que, assim como lá no jardim era uma serpente, mas em Apocalipse já virou um dragão, porque foi alimentado pela corrupção. Ou seja, a serpente virou dragão. Você sabe por que a gente fala vá para o quinto dos infernos? Você sabe por causa disso? Porque nós pagávamos 1/5 de imposto para Portugal. Agora nós não pagamos 1/5, nós pagamos quase todo o nosso salário para o Brasil mesmo. E aí, grande parte desse dinheiro vai para quê? Para a corrupção. E quem que está alimentando a corrupção? Começa desde o cara que aceita pagar propina para se livrar de uma penalidade quando está dirigindo. E o resultado é que a gente vai acostumando pelas pequenas ações a dizer o seguinte, o que vale mesmo é a impunidade.
E grande parte das pessoas eles têm raiva de político porque eles não estão tendo a oportunidade de roubar. Que eles queriam ser o político. Então, queridos, nós vivemos em uma sociedade que está se degradando. E por vermos casos como esse do Supremo agora, que o cara engavetou lá o processo, que estava 7-1, ficou paralisado, a sensação nossa é de que vale a pena o caminho do mal. Mas a Bíblia está nos advertindo aqui para nós não deixarmos ser vencidos pelo mal. O mal vai tentar nos vencer, mas nós devemos, não deixar ser vencido pelo mal. Apesar de sabermos, segundo a palavra, que o final da história é ruim, daquele que vai pelo caminho do mal, que ele murchará como a verdura, como diz no livro de Salmos, nós acabamos sendo tentados no nosso dia a dia, especialmente num país como o Brasil, a sermos deixados vencer pelo mal. Quantos filhos de Deus, que você conhece, que se cansaram de fazer o bem? Você conhece alguém que já se cansou de fazer o bem? Será que às vezes você não está se cansando de fazer o bem? Quantos filhos de Deus, estão se permitindo se diluir juntamente com uma sociedade podre por se cansarem de amar? Estou cansado de fazer o bem, cansado de amar, Nós vemos até na vida da comunidade, estou cansado de participar do Soma Kids, cansado de receber alguém na minha casa, falando de coisas simples. Estou cansado de lidar com um jovem, estou cansado de viver em santidade, afinal de contas eu nunca acho varão. Ontem eu ouvi uma frase, eu fui para um retiro, nunca desista daquilo que você pensa todos os dias. Aí eu fiquei pensando nas mocinhas e nos rapazes, que estão apaixonados. Deu um renovo no coração deles, eu não vou desistir. Quantos filhos de Deus que você conheceu, que andavam em amor, expressavam Cristo, foram um canal de Deus na sua vida, foram importantes na sua história, no que Deus fez em você. E agora você encontra ou vê essas pessoas, ou sabe notícias sobre essas pessoas, e simplesmente são pessoas que estão irreconhecíveis. Pessoas que, foram importantes na sua história, na sua vida, que eram pessoas do amor, da graça, viviam por um propósito maior, e simplesmente hoje estão irreconhecíveis. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para não cair. Não significa que eu estou pregando para você hoje que eu não posso me tornar alguém irreconhecível. Não significa que porque você está sendo alguém hoje contaminado no bom sentido com a graça de Deus, que isso não possa se apagar do seu coração. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, e olha que temos oportunidade, queridos? E olha que não falta oportunidade. Desde você trazer uma garrafinha de café aqui para nos ajudar no domingo de manhã. Oportunidade é o que não falta. Necessidade de amor no mundo é o que não falta. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Família da fé. Paulo diz no texto aos Colossenses do capítulo 2, nós vamos ler daqui a pouco, em Efésios capítulo 6, que existem principados e potestades espirituais. E qual que é o objetivo desses principados, dessas potestades? Controlar o nosso comportamento. Essas potestades, esses principados não são visíveis, mas eles possuem as suas representações e a sua forma de atuar entre nós. O principado e a potestade não aparece assim, eu sou o principado.
Quantas pessoas, né, quando tinham possessões malignas, o diabinho que estava lá falava: eu sou o Lúcifer! Ah, Lúcifer! Ah, Lúcifer! O Lúcifer está em outros moveres, queridos. Você acha que o Lúcifer está... O chefão está... O negócio dele é fazer você só cair com o menininho ali. Não. O Lúcifer, ele está em outra esfera. Geralmente são representações institucionais, ideológicas, políticas e religiosas, de todos os tipos. Geralmente, forças de controle da vida humana, de opressão da vida humana. Então, essas potestades, esses principados, né, têm seus representantes para se tornarem, através desses representantes, uma força de controle na vida humana, dominando assim o nosso comportamento. Você já viu que tem pessoas que nós fazíamos muito encontros? Você pode colocar a mão na cabeça daquela pessoa, não manifesta nada. Esse é o pior. Que demoninho que já está gritando e já está se querendo. Ah! Aquele ali é o Zezinho. Aquele é a alegria dos marinheiros de primeira viagem, que Jesus tem que dizer: não se alegre por expulsar demônio, mas por o seu nome estar escrito no livro da vida. Esse aqui é Cleberson, há 15 anos atrás, que a minha alegria era falar para o pai do Henrique que no final de semana eu tinha expulsado 15 demônios. Ah! Sabe qual que é o problema? Quando esses principados, essas potestades tomam o teu coração. Toma a tua mente. Aí que o negócio começa a pegar. Isso que é mundo, entendeu? É quando você é dominado por esses principados, esses pensamentos, essas forças que começam a controlar a sua mente e tomam o teu coração e passam a controlar como você vive e você nem percebe. Eles fazem isso através da mídia, querido. Você está assistindo a novela lá, tem um principado e uma potestade que usou o autor daquela novela para dominar a sua mente, para entrar no teu coração, para formatar ideologias em você. E o que acontece? Muitas vezes, mesmo você sendo filho de Deus, você começa então a deixar-se vencer pelo mal. Não se manifesta. É ou não é? Não grita. Nada disso. Simplesmente começa a introduzir coisas na nossa vida. Agora, a boa notícia é que essas forças foram totalmente destruídas, expostas ao desprezo. E Jesus triunfou sobre todas elas na cruz. Diga amém. Só para ver se você está acordado aí. Jesus triunfou sobre tudo isso na cruz. Eu vou destacar aqui então duas coisas importantes para você. Para você não se deixar ser dominado por essas forças espirituais, que têm as suas representações. Irmãos, esse negócio de diabo de capa preta, isso é uma coisa muito furreca, né? Muito desatualizada, né? Eu lembro que nós fazíamos o teatro das amarras, né? O cara entrar... Ah, irmão, que dia que você viu o diabo assim? Sabe como é que você vê o diabo? Boa noite, está começando o Jornal Nacional. O Jornal da Record. Como é que faz? Uma força opressora chamada Edir Macedo está brigando com outra força opressora chamada Valdomiro Santiago. E como é que ele faz para isso? Usa uma força opressora que ele tem chamado Rede Record. E o que ele faz? Apóstolo Valdomiro possui casas. Apóstolo Valdomiro possui fazendas. Apóstolo Valdomiro possui muitas riquezas. Qual que é o objetivo dele ali? Ele quer expor o que está de errado na igreja. Claro que não. É porque essa força aqui é o mal aqui brigando com o mal, na verdade. Que também tem essa, né? Sabe que traficante que quer tomar uma boca do outro? Tem isso meio evangélico também, no gospel. Tem também. Eu estou te falando, querido. É o cara aqui, o Valdomiro Santiago, para quem não sabe, o apostila da Mundial.
ele era o quê? Ah, você não pode falar isso. Ah, eu não venho mais nessa reunião, então, querido. Porque eu vou falar aqui para você a verdade. Não é o politicamente correto. A força que o apóstolo Valdomiro Santiago era da Igreja Universal do Reino de Igreja, né? Aleluia, né? Entendeu? Você já viu o bar que diz que é bar, mas na verdade vende droga? Está entendendo, né? Pegou a revelação, né? Bar, mercearia do tio João. Entra lá, não para de entrar e sair gente, cara. Que movimento. Entendeu? É uma benção lá. Tá um movimento, oferta de carne toda hora, né? Pegou a revelação, né? A força aqui, potestade, que controla a vida dos... essa força potestade que controla a vida das pessoas, tem sua representação na religião. Vamos falar mais sobre isso. E aqui, esse cacique que representa, ele está incomodado com esse cara que era daqui, ó, que era o apóstolo Valdomiro. Agora ele está aqui, ó. Ele montou a boca dele. Está entendendo, né? E aí o que ele faz? Ele usa aqui a rede Record que ele tem para dizer que esse aqui está se beneficiando da igreja. Em outras palavras, é o sujo falando do mal lavado. Captou? Mas não tem bem aqui. E muito menos aqui. Ou muito menos aqui. Mas vamos lá. Quero te falar duas coisas importantes aqui. Como que Jesus venceu o mal no contexto histórico da sua vida? Ele encarnado. Como que Jesus venceu o mal? Como que Jesus não se deixou vencer pelo mal? Jesus também foi tentado, né, a deixar vencer-se pelo mal. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 21 a 25 diz: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Então nós temos que seguir os passos de Jesus. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Opa! Aqui tem uma questão que parece um pouco diferente da maior parte de nós, ou quase 100%. A começar por esse que vos fala. Não 100%, mas algumas vezes dá uma recaída. Eu não sei o que aconteceu comigo. Deu um apagão quando vi, eu estava usando. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Você vai me pagar. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Diga, eu vivo para a justiça. Tem que cair essa revelação da justiça, meus irmãos. Vamos começar a falar mais sobre isso. Nós vivemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram pastor e bispo de suas almas. Então, como é que Jesus venceu, né, o mal no seu contexto histórico, ele encarnado como homem? Aqui nós temos um ensino muito forte, que é o primeiro princípio que eu quero te ensinar aqui nessa manhã. Como você não deixar ser vencido pelo mal. Primeiro princípio. Aprendendo com Jesus, seguindo seus passos. Jesus venceu o mal desprezando o desprezo. Jesus venceu o mal desprezando o desprezo. O texto que nós acabamos de ler está muito claro, queridos. Jesus, né, quando era desprezado, ele vencia o desprezo desprezando o desprezo. Ou seja, Jesus não revidava a ultraje. Quando maltratado,
não fazia ameaça. Mas o que ele fazia? Entregava esse ultraje, a Deus. Jesus simplesmente ignorava e entregava isso nas mãos de Deus. Quando você olha a vida de Jesus aqui, Deus que se fez homem, você vai começar a perceber algumas coisas. Quando o clima não estava bom, o que Jesus fazia? Seguia adiante. Querem matar? Ele muda de lugar. Não querem ouvir? Ele prossegue. Em Nazaré, eles se maravilharam, mas ao mesmo tempo se escandalizaram dele. E ele então não pôde fazer ali muitos milagres. O que ele faz? Ele prossegue a caminhada para outras ovelhas, ao invés de ficar ali, lidando com a crise messiânica do desprezo. Como que eles podem me desprezar, sendo que eu sou Deus? E aí você começa a entrar numa crise existencial e um desejo muito grande de deixar de fazer o bem. Pode perceber. Quando você dá importância ao desprezo, dá vontade de viver no desprezo e de desprezar. Isso é terrível, irmãos. Esses sentimentos que querem nascer na nossa alma, fruto da rejeição, eles projetam em nós uma imagem errada de nós mesmos. Se ele me desprezou é porque eu não sou cheiroso. É tão terrível, Vou falar aqui para os solteiros. A dor do desprezo de um grande amor. Pode observar que tem gente que era maravilhosa, vivia o propósito de Deus, parecia Jesus na terra, de repente foi desprezado num relacionamento sentimental. Tem gente que nunca mais recuperou. Sabe por quê, queridos? Nós nos sentimos culpados por termos sido desprezados. No sentido da pergunta que vem, o que eu fiz de errado? Será que eu não sou uma pessoa, Eu não sou cheirosinha assim? Será que era o meu perfume? Será que eu não sou tão bonito? Não consegui impressionar a pessoa, o que eu fiz de errado? E você começa a entrar numa guerra de alma terrível. É ou não é? Terrível. Uma alma assim fragilizada alimenta os principados e as potestades. Tudo que ele quer é que a tua alma entre nesse estado de dar valor ao desprezo. Olha o que Jesus recomenda a nós no Sermão do Monte. Despreze o desprezo. Em outras palavras, querem pegar a tua capa? Dá a túnica. Pediu para andar 1 milha? Vá 2. Levou um safanão de um lado? Dá o outro para ele bater. Foi assim que Jesus ensinou. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Tem pastor que ele se tornou mal, sabe por quê? Ele tem um medo dos caras dividir a igreja. E se eu passar isso aqui? E se eu abrir esses grupos pequenos? E se esse líder levar parte do povo? E se eu levantar pastores comigo? Eles vão tomar a igreja de mim. Deixa eu falar um negócio para você. O dia que você quiser... Cadê aqui um presbítero mais próximo aí? Tem alguém aí? Cadê o Murilo? O dia que o Murilo quiser a igreja, ele me peça primeiro que eu dou para ele. Está entendendo? E gente brigando, entendeu? O dia que vocês não quiserem mais eu como irmão aqui, um presbítero responsável pela igreja, só me avisar. Eu vou embora. O que eu faço? Começo tudo de novo. É simples. Mas se eu tentar lutar por isso, ou se eu der importância a esse desprezo, eu vou deixar se vencer pelo mal. É assim que funciona. Agora, na prática, isso é muito difícil para muita gente. Ou para todos nós. Você desprezar o desprezo. A maior parte de nós, em vez de desprezar o desprezo, a gente preza o desprezo. A gente foca no desprezo. A gente está ficcionado no desprezo. Irmãos, é muito simples, a situação é essa.
Kleber, se o fulano não quer mais namorar comigo, o que eu faço? Não espiritualize, não tente jogar Deus na história, simplesmente relaxa e vai para a próxima. É assim. Eu vou contar uma aqui, a Fabiola não está aqui hoje mesmo. Eu me lembro como se fosse hoje. Vou chorar minhas mágoas aqui. Eu estava lá no McDonald's do Batel com ela e eu só me esnobava. Eu falei, rapaz, me deu uma força assim, sobrenatural. Eu falei, pois a partir de hoje quem não quer sou eu. Pá. Foi lindo, irmãos. Eu joguei a batatinha assim. Pá. Acabou. Rapaz, depois daquele dia ela gamou em mim. Quando eu falei, eu não vou mais ligar pro teu desprezo. Cada um toca a sua vida. Claro que eu era imaturo, não é bem isso que Jesus estava falando aqui, né? Eu já fui pro radical mesmo. Eu não desprezei o desprezo, já estava desprezando ela junto. Mas, simples assim, querido. O que Jesus está recomendando é que a gente despreze o desprezo. Quando prezamos o desprezo, somos vítimas cotidianas do apreço que damos ao desprezo que recebemos. Aí, a partir daí, o curso da nossa vida começa a mudar. Você, ao invés de ser bondoso, você começa a se nivelar por baixo. Você deixa de ser quem você é. Porque você tem que dar uma resposta para aquele desprezo à altura. É ou não é? Foi mal comigo, vou ser mal com você. Falou grosso comigo, eu vou falar grosso com você. Quantos problemas de casamento tem simplesmente porque nós não desprezamos o desprezo? Desprezo, estou falando assim, teu marido foi lá e falou grosso com você. Escuta aqui, comigo você nunca mais vai falar assim. Seria uma coisa que se você ignorasse, o próprio homem ia falar assim, me perdoe, eu falei agora assim com você. Mas como você quer levar muito a sério esse desprezo, eu não sou mulher para levar isso aí para casa, porque você não tirou da cara do meu pai para me tratar assim. É ou não é? Irmãos, vou falar um negócio para você. Eu vivo isso no meu casamento. Sabe quando começou a coisa a melhorar no meu casamento? Quando a gente parou de picuinha com tudo querer responder. Tudo querer dar uma resposta à altura. Qualquer coisinha. E aí começa aquela jogatina e aquela mulher que era doce vira uma mulher amarga. Aquele homem que era um homem doce vira um homem amargo. É assim. É aquele irmão que nunca mais diz que nunca mais eu quero ver esse negócio de igreja nas casas. Sabe por quê? Só porque um cara não quis mais ser teu líder de treinamento. Aquilo virou seu foco existencial. Porque eu dei tudo por esse rapaz. Porque eu dei minha vida. Eu ia na casa dele. Eu estava contando com ele. Eu marquei a data da multiplicação. De repente ele disse, não quero multiplicar, não quero esse negócio para mim. Você virou tão fora de propósito quanto a pessoa. Ou seja, o desprezo da pessoa agora fez com que aquela pessoa que era tão consagrada, tão cheia de amor, tão cheia de compaixão, tão cheio de propósito existencial, agora você é alguém simplesmente não quero mais saber. Não quero saber. Estou de mal. A maldade do outro, quando você não despreza o desprezo, é que agora determina as suas atitudes. Como você vai viver. A música que a pessoa soltou é a que você está dançando. Está entendendo, queridos? Sabe por quê, queridos? A sua alma começou a adoecer. E você ficou tão doente quanto a pessoa que te desprezou. E vou dizer para você uma coisa. Normalmente você vai ficar pior. É verdade. Estou amargurado, estou cansado. Cansei desse negócio. Não sou palhaço de ninguém. É ou não é? Simplesmente porque você deu apreço ao desprezo. Em vez de desprezar o desprezo. Jesus desprezava. Irmãos,
Tem dia que a gente cai numas que é furada. Furada, vou contar uma minha. Vou contar tudo meu aqui. Você quer ver uma furada? Vou te contar uma furada. Quando alguém comentar um post teu, eu não acredito, esse versículo está fora. Aí você vai lá e responde, versículo. Se você achar que deve responder. Mas o problema é quando você quer responder ao desprezo. Quando a pessoa fala, você é um mané, né, Clebinho? Clevinho? Os caras ainda... Tem um irmão que ele me conhece há 200 anos, até meu nome errado ele escreveu. E sabe qual que é o problema? Sabe que o negócio fica ruim? A alma fica azeda? É quando você não despreza o desprezo. E aí nós começamos. Ou não é eu respondendo... Quando não é eu respondendo, é o meu fã-clube, graças a Deus tem um fã-clube, que quer me ajudar lá. E sabe o que acontece? Piora tudo, nós se nivelamos por baixo. Lá no primeiro post eu estava falando, vamos viver em amor, no final vai pro inferno, rapaz. Cuidar da tua vida. E se não gostou do meu Face, sai, desfazer amizade. Sabe que teria sido bom se nós simplesmente tivesse desprezado o desprezo? Não respondido. Esquecido daquilo. Aconteceu uma situação lá de uma pessoa que já foi da nossa comunidade, escreveu, e aí eu não gostei. Eu, às vezes, sou sanguíneo, assim, pedrão, né? A minha faca, já pega a espadona e já sai cortando a orelha, assim. Ainda bem que tem alguns irmãos que têm paciência comigo, responde amor, fala, que isso, Cleber, não tem nada a ver, fica tranquilo. Aí eu fui lá, respondi, já mandei um áudio pro esposo, já falei, vai pé. Rapaz, 5 minutos depois, eu falei, graças a Deus tive a oportunidade de encontrar com eles ontem e já acertar a situação. Era para acertar o quê? Não era para acertar nada. Só tive que acertar porque não desprezei o desprezo. Irmãos, quem sou eu para controlar a forma como as pessoas querem me enxergar? Imagine se eu viver tentando controlar como que as pessoas querem entender minhas postagens. Eu simplesmente tenho que desprezar o desprezo. Não a pessoa, amém. Ela acha assim, é a opinião dela e acabou aqui. Está entendendo? Já começou a perceber o quanto de problema você arruma por não desprezar o desprezo? Irmão, o que você tem culpa se a pessoa te odeia? Eu tenho gente que está amargurado comigo faz 7 anos já. Uns deve ser 10. Eu falei, o que eu posso fazer? Já pedi perdão publicamente, já escrevi carta, né? Carta não, né? Carta no Facebook, no WhatsApp, já mandei WhatsApp, manda mensagem. O problema é quando eu deixo esse desprezo tomar minha alma. E aí eu passo a dançar na música da pessoa. Eu quero revidar aquele mal. Não vai ficar assim. Está entendendo? Então como que Jesus foi alguém muito desprezado. Você devia ficar muito em paz. Se Jesus foi desprezado, você acha que não vai ser? Se Jesus teve problema com os mestres da lei, nós pregando a graça não vamos ter problema. Todo mundo vai aplaudir nós. Viva Mai! Oh, maravilha Mai! Sabe o que nós somos conhecidos? Pinguços! A igreja dos pinguços do 7º dia. O que nós podemos fazer? Continuar dançando a música de Deus. E não a música que as pessoas querem impor para que a gente venha dançar. Amém? A segunda forma que Jesus desprezou o desprezo foi na cruz. O texto que nós acabamos de ler de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 a 25, foi tirado de Isaías 53. Pelas suas pisaduras somos sarados. Aqui nós temos o segundo princípio, querido. O primeiro princípio é o quê? Despreze o desprezo. Jesus, enquanto encarnado, desprezou o desprezo. Amém? Irmão, quero te enganar lá tomando a tua herança. Dá a parte ainda que elas acharam que era tua. Toma, pega tudo para vocês. É assim, é radical. Ninguém vive assim, mas os filhos de Deus têm que viver assim. Tomaram um pedaço da casa de madeira que era do meu bisavô e roubaram o vaso antigo que ele usava.
Tá bom. Vai lá. É isso que você quer fazer? Pega o vaso também. Fique em paz. Pega o vaso também. Pega o papel higiênico também. Mas nós queremos brigar. Cadê aquele anelzinho que era da mãe? Não foi dividido em 4. Irmão, nós vemos crente vivendo como qualquer um, amargurado, brigando por dinheiro, etc. Na minha casa, eu acho que o meu pai ama mais minha irmã. Talvez ela precisa mais. Você já sabe que é amado por Deus. Para com esse negócio. Já vi em família? Irmãos, eu não acho assim. Isso é verdade. Se meu pai quiser chegar hoje e pegar a casa dele, o que ele tem, e falar assim, esse vai ser do filho tal, para mim está resolvido. Está entendendo? Mas como é que está no nosso coração? Nós estamos como Jesus? Desprezando o desprezo, ou para nós qualquer coisa é motivo de... Eu não digo nem qualquer coisa. Deve ser nenhuma coisa. Deve ser foco da nossa atenção. Amém? Mas vamos lá. A segunda forma que nós precisamos entender aqui para nós não nos deixarmos vencer pelo mal, segundo princípio que eu quero compartilhar aqui, é se apropriando da vitória de Jesus sobre os principados e potestades. Amém? Primeiro é desprezando o desprezo, não dando importância. O segundo é se apropriando da vitória de Cristo sobre os principados e potestades. Por que isso é importante? Porque isso nos livra da culpa, que agora não é mais trazida pelo problema de desprezo, pelo problema de relacionamento, por coisas que eu considero injustas. Agora isso é trazido pela culpa através da religião, através da lei. Da lei. Sabe por quê, queridos? A lei exalta as nossas debilidades. Tentar se justificar diante de Deus pela lei, olha que coisa terrível. Eu li esse texto, eu vou pregar essa mensagem, não hoje, mas eu vou só citar para você. Mateus 23 fala uma expressão muito forte, que ali os mestres da lei, por tentar trazer as pessoas do paganismo para o judaísmo, Jesus fala, vocês estão tornando elas 2 vezes filhos do diabo. Uma expressão forte, Mateus 23, leia na sua casa. Eu vou pregar aqui no Soma uma mensagem com o tema 2 vezes filhos do diabo. Ou seja, o cara no paganismo já era filho do diabo. E agora, indo para a religião, ele se torna 2 vezes filho do diabo. E num estágio de alma muito pior. O que eu entendo por 2 vezes filho do diabo? 2 vezes mais atormentado do que antes. Eu quero falar para você, a religião tem o poder de piorar e muito a vida das pessoas. Esses dias fulano falou para mim, não sei quem foi para tal igreja. Eu falei, puxa, pois eu estou orando para desviar. Porque a vida dessa pessoa vai tornar 2 vezes pior. Vamos imaginar o seguinte, eu sou alguém, vivo normalmente, como um pecador. Mas de repente eu caio para me evangelizar, justamente no lugar que é religioso. E aí a pessoa me diz, beleza, você confessa Jesus, mas agora você não pode mais usar maquiagem, agora você não pode mais cortar o cabelo, agora você não pode mais pintar o teu cabelo, agora você não pode mais tirar os pelos do sovaco, os pelos da perna, agora você não pode mais isso, agora você tem que jejuar 40 dias, agora você tem que jejuar 21 dias, agora você tem que vir aqui todo dia nesse prédio, porque se você não vem aqui todo dia nesse prédio, você vai para o inferno, e se você não ganhar uma alma, você vai para o inferno, e se você não foi para o inferno, você já está no inferno, porque você está aqui. Eu pergunto para você,
Qual vida da pessoa estava pior? Ficou pior antes ou depois? Eu garanto para você que depois, querido. A pessoa ficou duas vezes filho do diabo. Caiu duas vezes no inferno. Ele estava no inferno aqui e caiu no inferno de novo. Só que agora juntou tudo isso. Agora você é duas vezes filho do diabo. Então não pense que a religião, legalismo, isso aí é terrível, isso destrói a vida de uma pessoa. Aí fique imaginando, eu vou te dar um cenário aqui. Que quem converteu foi a mulher. E não, o marido dela não converteu. Ainda tem mais. A religião fala para você, a televisão é do diabo. Você é uma mulher com 30 anos. Qual que vai ser seu resultado, né, com esse embelezamento produzido por essa religião? Qual que vai ser a sua aparência daqui 1 ano? Você vai estar parecendo King Kong, cabelinho tudo branquinho. É ou não é? O seu marido que não é cristão vai chegar naquele momento da noite, e de repente ele vai passar a mão em você e começa a ter aquele contato com aqueles pelos. Você está entendendo? De repente você pega, como eu já conheci mulheres, que o marido estava assistindo televisão e ela falou, agora eu converti, essa caixa do diabo não tem mais poder aqui em casa. Eu pergunto para você, como é que vai virar a vida dessa pessoa? Mas vou dar outro cenário. Você foi para as igrejas de teologia da prosperidade. E agora você tem que sacrificar. Aí você faz com uma mulher que eu vi na internet esses dias, que ela pegou um dinheiro do marido dela, da empresa do marido dela, de pagar as contas da empresa do marido dela, sem a permissão do marido dela. E sabe o que ela fez? Ela deu tudo na fogueira do diabo. Não tem nada de fogueira santa. E sabe o que aconteceu? O marido dela estava fazendo um apelo na internet, pedindo a devolução do dinheiro, que não conseguia pagar as contas dos fornecedores e separou da mulher. Eu pergunto para você, você se tornou 2 vezes filho do diabo. Que desgraça. Vou avançar. Vou avançar. Porque não tem nada que não esteja ruim que não possa piorar. E de repente você fala agora, o teu filho, que o sonho dele é ser jogador de futebol, mas se converteu na igreja legalista. Converteu, né? Converteu a 2 vezes ao inferno. E você fala para ele, agora você não joga bola mais, eu vou te tirar da escolinha e vou queimar as tuas camisas de time de futebol. Porque aqui nós somos de Jesus. Pegou a revelação? É 2 vezes filho do diabo. Pela lei, ninguém experimenta a salvação. Isso, quando eu falo de salvação, não é só ir para o céu. É salvação, é paz na alma, é descanso no Senhor, é alegria no Espírito Santo. Ninguém experimenta isso. Foi por isso que Jesus triunfou sobre a lei, sobre a culpa. Tudo isso produz culpa. Mas vamos lá. Vamos daqui a pouco. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 2. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Diga amém. Que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-o na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém, queridos? Então, deixa eu falar para você aqui, vamos lá. Primeiro, Jesus encarnado desprezou o desprezo. Não dando alimento assim na sua alma, para os principados e para as potestades, para que elas viessem controlar o seu comportamento. Segundo, Jesus triunfou sobre os principados e as potestades que querem controlar os nossos comportamentos, como?
cravando toda a nossa culpa, pagando o preço pela nossa culpa, nos redimindo da nossa culpa lá na cruz. E Colossenses fala de maneira prática o que ele fez. Primeiro, ele perdoou os nossos pecados. Amém? Ó, preste bem atenção aqui. Jesus perdoou os seus pecados. Na cruz, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqui Jesus começa o processo de destruição, de vitória sobre os principados e sobre as potestades, com o perdão unilateral. Antes mesmo de ter sido pedido perdão, Jesus falou que, da minha parte, está tudo perdoado. Amém? Da minha parte está tudo perdoado, é unilateral. Sabe, queridos, nós temos que entender que tudo com Deus, na verdade, é uma coisa muito importante que nós temos que entender, que começa como proposta e nem como resposta. Deus te propõe, você já está perdoado. Não é Deus respondendo a uma ação tua. Na verdade, é nós respondendo a uma ação de Deus. É uma proposta de Deus. Deus fala aqui para você, ó, nessa manhã eu te digo, todos os teus pecados estão perdoados. É uma proposta de Deus para nós. Não é mais como em Mateus que diz, ó, para você ser perdoado, você tem que perdoar. Na cruz, o perdão começa como proposta e não como resposta de Deus. Quem entendeu? É diferente completamente. Jesus está falando para você aqui, ó, essa é a minha proposta para você. Viva sem culpa, sem condenação, porque os teus pecados já estão perdoados. Cabe a nós aceitar. Em Cristo eu tenho certeza que todos os meus pecados estão perdoados. Passado, presente e futuro. Mas a coisa vai adiante. Na cruz, Jesus paga toda a minha dívida. Ou seja, a lei gerou em mim, quando eu quebrando a lei, uma série de dívidas que constava das ordenanças. Não faça isso, não faça aquilo, e etc, e etc. E o resultado é o quê? Que acumulou uma dívida. E o que Jesus fez na cruz? Ele pagou essa dívida. Não só você é perdoado, mas ele foi lá e pagou a tua dívida. Ou seja, eu devia para a Juliane. O que ela faz? Jesus faz, ele vem lá e paga para ela. Amém? Ele paga. Jesus pagou. Quando tem a consciência disso, o coração perdoado agora sabe por que está perdoado. Sabe por que você está perdoado? Porque Jesus pagou pelo teu perdão. Está entendendo? Diga assim, Jesus pagou pelo meu perdão. E agora eu não tenho nenhuma dívida. O que ele fez com a dívida? O que ele fez com a nota promissória? O escrito de dívida. Ele cravou na cruz. Está aqui, ó. E o interessante, irmãos, que isso foi feito publicamente. Para que ficasse claro para todo mundo. Vocês não têm mais dívida. Vocês não têm mais débito. Você não tem mais condenação. Você não tem mais por que viver frustrado. Você não tem mais por que viver de cabeça baixa. Se você matou, eu paguei pelo pecado que você cometeu. Se você roubava, eu paguei pelo pecado que você cometeu. Se você defraudou, eu paguei pelo pecado que você defraudou. Nossas dívidas estão pagas. Eu estou perdoado não só porque Ele diz que eu estou, mas porque a dívida foi quitada. Ele pagou a dívida pregressa e também progressa, até a dívida que você vai cometer. Muitos falam da pregressa, mas a religião ignora a progressa. Removendo o escrito de dívida, cravando na cruz. Amém? Meu irmão, o diabo não aguenta. As potestades dos principados não aguentam. Um filho de Deus que tem a consciência de que agora não tem mais nenhuma dívida. Sabe o que você está fazendo?
você está tirando tudo aquilo que ele tinha de poder na sua alma. De culpa, condenação, baixa estima. Tudo aquilo que te frustrava, decepcionava, te amargurava. Ele vai lá e arranca tudo isso da tua alma. E as potestades, os principados que se alimentavam da culpa, pela dívida que eles te acusavam, agora eles não têm mais poder sobre a sua vida. Porque toda vez que eles vêm te acusar, você aponta a cruz, demonstrando todo escrito de dívida foi cravado na cruz. Jesus pagou a minha dívida. Está consumado. E o texto diz que, despojando os principados na cruz, ele os fez publicamente. Sabe o que ele fez publicamente, irmãos? Para que a gente não viva mais escravo do publicamente. Muitas vezes nós vivemos escravo do publicamente. A maior parte das doenças que vem, a maior parte das doenças vem dessas provas públicas. O que o outro pensa da gente, como o outro interpreta a gente, como os outros pensam da gente, como que aparecemos para os outros. Será que eu falei alguma coisa errada? Será que acharam que eu sou carnal? E a gente vive, né? Cheio de... Vou explicar para você algo aqui. Eu não estou dizendo aqui que o publicamente não é importante. Mas Jesus te livra de um comportamento que é apenas exterior. Jesus te livra de ficar olhando para fora e se preocupando com o que as pessoas vão pensar de você. Amém? Jesus te livra de ficar tendo que lidar com consequências, com coisas que você fez que só Jesus poderia lidar com elas. Jesus te livra de ser guiado por algo externo. Porque agora, Cristo em nós é a esperança da glória. Agora, eu não faço coisas boas porque eu preciso provar para as pessoas o quanto eu sou bom. Eu não faço e não deixo de fazer por causa de algo externo. Mas eu faço ou deixo de fazer por quem eu sou. Pela voz do Espírito no meu interior. Pela nova natureza que eu tenho. Está entendendo? Nós paramos de ser aquele adolescente na fé que só faz as coisas quando os amigos ficam provocando. Mostra que você é bom, mostra que você faz, mostra que você pode. E aí você é escravo do exterior. Você é escravo de uma identidade exterior. Você é escravo de uma identidade exterior. Mas agora Cristo vai publicamente e resolve tudo aquilo que deveria ser apenas aparência, apenas uma tentativa de eu formar uma identidade e provar para os outros alguma coisa. Agora, queridos, aprenda uma coisa. Deixe apenas a cruz ser a tua glória. Deixa apenas Cristo ser a tua identidade. Deixa apenas fluir do seu interior aquilo que você é. É totalmente diferente, irmãos. Eu tenho que ficar... A lei era algo exterior. A lei foi dada. Mas na nova aliança, a lei de Deus, a lei do amor foi colocado nos nossos corações. Pelo Espírito Santo. Nós não vivemos por plaquinhas externas. Nós não vivemos por aprovações externas. Nós vivemos por aquilo que somos em Cristo. Que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Sabe... Quando nós queremos viver pelo externo, guiados pelo externo, nós nos tornamos hipócritas. A hipocrisia, sabe o que é? É você querer ser aquilo que você não é. Você sabe qual que era o nome para ator antigamente? Hipócrita. O que nós chamamos de ator hoje era chamado hipócrita. Ou seja, era alguém que estava representando aquilo que não era. Deixa eu falar um negócio para você. Quando você não tem identidade formatada em Cristo, você é um hipócrita. Porque você está mentindo
enquanto a verdade sobre você é que você é alguém que deveria sempre falar a verdade. Nós sempre pensamos em hipocrisia quando alguém fazendo alguma coisa boa, quando o coração dela deseja o mal. Mas hipocrisia também é quando você que foi criado para ser filho da luz, se manifesta como filho das trevas. Sabe por quê? Porque você encontrou com seus amiguinhos e você não pode mostrar sua espiritualidade para eles. Porque o que eles vão pensar de você agora, que você agora é crente? E aí você se torna Maria e vai com as outras. Está entendendo? Eu tenho que provar para o meu pai que eu sou machão. E aí você começa a tratar mal a tua esposa nas reuniões da família. Sabe que você está sendo ali? Hipócrita. Porque você é filho da luz, você é filho do amor, e você está se manifestando como filho das trevas. Você está sendo quem você não é. Amém? De maneira prática, como que eu aplico esses 3 princípios na minha vida? Eu só vou citá-los para você, por causa do horário. Primeiro, preste bem atenção. Não se submetendo mais aos mecanismos de produção de culpa. Essas potestades e principados têm seus representantes. E qual que é o objetivo desses representantes? Através dos seus mecanismos, produzir em nós culpa. E o texto aqui fala de uma coisa muito importante. Como é que ele faz? Essas potestades e principados através dos seus representantes. Colossenses capítulo 2, versículo 16 diz: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem. Vou dar um exemplo da religião. Esses principados e essas potestades têm um representante chamado religião. Como é que eles fazem para produzir culpa em você? Como que você pode ser um crente e tomar um copo de cerveja? Aí sabe o que você faz? Como você ainda é menino, e não é experiente na palavra da justiça, e não tomou por fé, que isso é apenas um mecanismo dos principados e das potestades para manter você na culpa, aí você até toma. Mas depois que toma, como é que você fica? Se sentindo culpado. Quantos irmãos já comentaram comigo: Cleberson, quando eu era da igreja tal, tantos anos crente, sabe o que eu fazia? Eu comprava umas latinhas escondido, eu ia beber escondido, depois ficava tão acusado. E é através dessa acusação que esses principados e potestades se alimentam, e aí eles começam a controlar o seu comportamento. E aí você vira um hipócrita muito grande, né? Já esconde lá debaixo, lá na geladeira para ninguém ver. Não, não é? Começa só a fazer de conta, é só um ator, cheio de culpa no coração. Deus propõe a você ser um sacerdote, e você fala, no teu coração as pessoas te convidam, vamos recepcionar, vamos receber uma reunião da igreja na sua casa, mas lá no teu coração você fala, como que eu vou receber? Você está cheio de culpa, cheio de condenação, cheio de acusação. Olha lá. Ou com relação a alguma festividade religiosa, a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que deveria vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal o torna orgulhosa. Trata-se de alguma que não está unido à cabeça. Trata de uma coisa que não está unida à cabeça, a partir de qual todo o corpo sustentado e unido pelos seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morrem com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Está entendendo, irmão? Eu queria que você ficasse claro.
tem que crescer, você tem que parar de aceitar a opressão da religião, que quer controlar o teu comportamento. Está entendendo aqui hoje? Não sei se está entendendo a profundidade disso. É isso que motiva você ser cheio de culpa e você deixar ser vencido pelo mal. Porque a culpa vai levar você a deixar ser vencido pelo mal. Ou você vai descambar num bêbado, que vai falar assim, cansei disso. Ou você vai descambar no hipócrita. Ó como que a religião faz. É gente querendo controlar. Não manuseie, não prove, não toque. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade falsa, humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém, querido? Eu vou repetir aqui para você. Como que você coloca em prática o perdão dos pecados, a dívida que já foi paga, e tudo isso exposto publicamente, não se submetendo mais aos mecanismos de produção de culpa. Não aceite mais isso. Assuma sua liberdade em Cristo. Assuma a liberdade em Cristo. Amém? Não aceite mais aqueles, que pelo seu legalismo, pela sua falsa espiritualidade, eles querem ser juízes e árbitros sobre o seu ser, determinando aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer. Deixa o Espírito Santo, deixa a graça de Deus te educar na justiça. Amém? Deixa a graça de Deus, não a religião te controlar, que só vai produzir culpa. Irmãos, Deus falou comigo uma coisa ontem muito forte. Semana que vem vai ser ministrado sobre isso. Tome cuidado quando você quer determinar o que é certo e o que é errado na vida dos outros. As pessoas querem falar para mim algumas vezes: você não deveria postar isso. Eu pergunto para você: foi o Espírito Santo que te falou isso ou é o que você acha certo e errado? Agora, existe o certo e errado? Claro que existe. E quem é que sabe o certo e errado? O Espírito Santo. Amém? Nós fomos criados por Deus para ser a justiça de Deus ao mundo. Amém? Então, às vezes, um comportamento meu, vou dar um exemplo aqui forte, aqui, só para você pegar. Eu ia soltar o vídeo, mas não vai dar tempo. Tem um cantor chamado Kleber Lucas. Nesses últimos dias, sabe o que ele fez? Ele foi na inauguração de um terreiro. Pega essa aqui. Tá na internet ainda? Alô? E eu coloquei na internet, não porque eu queria, que eu estava achando um absurdo o que ele fez, mas eu gosto de provocar às vezes para ver como que tá as pessoas. Eu coloquei: o que você acha sobre isso? Teve uma moça que colocou já: misericórdia. Eu vou te falar para você, há um tempo atrás você aqui ia falar: queima ele. Agora você sabe o seguinte, querido: o teu certo e o teu errado não significa que é o certo e o errado de Deus. E nem significa que sempre será o certo e errado. Em outras palavras, não existe um padrão de certo e errado. O certo de Deus é fazer a justiça de Deus. E esse cantor Kleber Lucas, parece que uma igreja doou 11 mil reais para construir esse terreiro. Parece que ele foi destruído, não sei, por um grupo lá. E uma igreja deu 11 mil reais para reconstruir. E o Kleber Lucas, que é um cantor famoso, foi lá na inauguração tocar teclado. Irmãos, eu não posso determinar que é certo e que é errado, sabe por quê? Porque eu não sei se não é uma ação do Espírito Santo trazendo justiça para aquelas pessoas. Ou seja, para que elas possam enxergar a graça e o amor de Deus através de uma atitude tão inusitada. Amém? Se você observar, não existe exatamente um padrão. Deus não se move por um padrão moral que a gente acha certo e errado. Mas Deus, ele se move pela reta justiça. Ou seja, se de alguma maneira ele está fazendo justiça
ao enviar o Kleber Lucas lá naquele terreiro, ele vai tocar no coração do Kleber Lucas, e o Kleber Lucas foi no terreiro, e a justiça dele está sendo feita ali. Mesmo que os religiosos não gostem, Deus não tem compromisso em ser aprovado pela religião. Vocês estão me entendendo? Semana que vem a gente explica mais sobre isso. O segundo princípio que nos ensina aqui, que nós temos que ser orientado às referências da morte para esperanças da vida. Ou seja, eu não sou mais orientado pela morte, mas agora eu sou orientado pela vida. Amém? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesta, então vocês também serão manifestos em glória. O que significa isso, irmãos? Você não está lidando mais com a morte. Você não está lidando mais com a vida como um pecador. Mas agora você orienta a sua vida não pela morte, mas sim pela vida. Você agora foi alguém que foi vivificado por Deus. Amém? Você não é alguém lutando no sentido, numa grande guerra dentro do seu ser, lutando para não fazer o mal. Mas você é alguém que creu que agora foi feito semelhante a Deus. Paulo, ele fala em Romanos capítulo 7, né? Pois bem que eu não quero fazer, isso eu faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Ou seja, quando nós não vivemos nessa segurança de que os nossos pecados foram perdoados, já não temos mais dívida para com Deus, e Deus fez isso publicamente, nós ficamos naquela luta, não sabemos quem somos, e ficamos batalhando para vencer o mal na nossa força, e fica naquela guerra, né? E quando você se sente tentado, aí você começa uma batalha. Aqui não, Satanás, aqui comigo você não tem vez. E sai daqui, mulher adúltera, né? E você começa, e eu vou jejuar por isso, e eu vou orar por isso, e eu vou fazer batalha espiritual por isso. Esses dias eu vi um curso, Batalha Espiritual Estratégica. Sabe qual que é a batalha espiritual, irmãos? Quando você se sentir tentado, acusado, é você lembrar: Tetelestai, está consumado. Eu tenho paz com Deus. E Deus me transportou da morte para a vida. De mim só pode sair vida, porque eu nasci daquele que é a fonte de vida. Amém? Está entendendo? Mude esse pensamento. Não seja mais orientado por referências da morte, mas sim por referência da vida. E último, eu preciso me revestir de graça para mim mesmo e para os outros. Se encha teu coração com a graça. Amém? Amado, perdoado, justificado, santificado, não tenho mais dívida para... Encha teu coração disso. E você nunca vai ser vencido pelo mal. E sabe, o segundo, essa graça precisa ter para os outros. E aqui eu termino te falando uma coisa muito importante. Quando você recebe graça para você e não dá graça para o outro, a graça que você reteu, o mal no teu coração. Vou explicar como. Você não foi perdoado? Amém? Completamente, amém? E o que nós devemos fazer então agora? Perdoar. Quando eu retenho o perdão, quando eu retenho a graça, eu deveria dar graça. Essa graça retida se torna o próprio mal no meu coração. Por isso que Hebreus fala: não deixe nenhuma raiz de amargura, para que ela te prive da graça de Deus. Ou seja, eu reter graça, é eu mesmo me privando da graça. Entendendo? Então, queridos, o mal nunca funciona. Encha teu coração de graça. Medite na graça e dê graça para as pessoas. Porque de graça recebei, de graça dai. Se coloque de pé em nome de Jesus.